Joguem fora suas armas e peguem seus walkie-talkies, porque está começando mais uma Sessão da Meia-Noite. E hoje nós vamos falar de um filme que eu simplesmente amo. É um dos filmes que está no meu top 10 de filmes da vida. E eu acho que provavelmente na de vocês também, né, Ribas? Pô, cara, esse filme aí eu considero... Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, né? Tecnicamente não foi o primeiro, que o primeiro que eu vi no cinema foi o do Popeye, em 1980. Eu tinha 3 anos de idade, eu não me lembro de nada, absolutamente nada. E o ET, quando eu fui ver em 82, eu já entendi alguma coisa, né? Então tem um peso emocional muito grande pra mim esse filme aí. A minha história é parecida com a sua, mas eu vou contar daqui a pouquinho. Mas nós dois não estamos sozinhos nesse papo hoje, porque nós trouxemos ele, o nosso especialista em vida alienígena de plantão, para trocar uma ideia com a gente sobre ET, o extraterrestre. Então, retornando aqui, e coincidentemente no tema ufologia, senhor Thiago Tiquete. E aí? Fala pessoal, fala Ribas, fala PH. Cara, quando tô em casa, zapeando os canais e aparece o ET, eu paro pra assistir. Não tem como. Eu sei de cor e saltear todas as cenas, mas quem é fã é fã. E eu ainda digo mais, hein? Quem não gosta desse filme não tem alma. Não boa tem. Pessoa não é. Boa pessoa não é. Não denota mau caratismo não gostar desse filme. Exatamente. Não tem o porquê não gostar. Não tem. Não existe razão de não gostar do ET. Não tem. Ah, ele é feio. Ele não é feio, ele é fofinho. Não tem como. Não dá. Exatamente. Daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos mostrar que é impossível não gostar desse filme. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny! Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters! Go into the light. E.T. Home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Bom, eu vou começar então. O Ribas puxou ali no inicinho, a primeira vez que ele assistiu. Eu vou puxar minha primeira vez aqui, Ribas, depois você complementa a sua e o Tiquete fala dele. Mas eu também, foi assim, tecnicamente foi o meu primeiro filme que eu vi no cinema. Meu pai conta que a primeira vez que eu fui no cinema foi pra ver o Star Wars, o primeiro. Só que eu tinha 2 anos de idade, aí ele me levou pra sessão junto com minha mãe pra ver o filme que estava querendo ver. Quando o Star Destroyer entrou na tela, eu comecei a chorar e eles foram embora do cinema. Não valeu. Eu voltei depois no cinema, na estreia, no lançamento, em 82, no final de 92, de 1982, e eu lembro direitinho que fui eu, meu pai e meu outro irmão. Eu tinha 6 para 7 anos, meu irmão tinha 4 para 5. E eu lembro que a gente chegou lá no cinema, tava chovendo muito, era um cinema de rua aqui de Belo Horizonte. A gente entrou e meu pai falou assim, vou entrar porque tá chovendo. E quando a gente entrou, tava acabando a sessão anterior do ET. Ele falou, vou entrar, vamos sentar do avesso. E eu lembro que nós sentamos e eu vi o finalzinho, o ET dando o dedinho no peito do menino e indo embora. Aí eu olhei e falei assim, olha, é assim que o filme acaba. Aí sentamos lá e o filme começou a gente assistir de novo. Mas tem boas lembranças, cara, muito boas lembranças desse filme. E você, Ribas? Cara, eu fui ver com a minha mãe esse filme aí, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe, na época, passava nas lojas americanas, comprava um monte de doce, bala, pra levar pro cinema, porque eu era uma criança gorda. E eu tinha quando eu entrei no cinema, eu lembro que eu fiquei com medo, cara, da tela gigante, né, e tal. E eu meio que hesitei, assim, andava meio devagar no corredor, minha mãe me puxando. Mas a minha lembrança é que eu saí do cinema maluco, né, cara? Minha mãe já saiu do cinema comprando bonequinho do ET. Ela comprou um chaveirinho pra mim que o olho mexia. Era um ET de borracha, que era um chaveiro, e os olhos dele era aquele... uma espécie de plástico com uma bolinha preta dentro que mexia, né? Eu tinha uma paixão por aquele chaveiro, cara. Tive boneco também, tive um monte de coisa. E, pô, a minha paixão por ufologia nasceu aí, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tema aí. E, cara, pra mim também, a primeira vez que eu acho que eu tive contato com ufologia foi com o ET, mas eu nem me toquei disso. De ufologia não, e tal. Foi uma sementinha que foi plantada ali, né?
Pode ter sido inconsciente. Eu já falei aqui que a minha semente mesmo com ufologia veio com a Noite Oficial dos OVNIs. Foi logo depois, em 86. Mas eu não tive esse sentimento de ufologia, não. Eu tive isso de, nossa, que legal, um amigo alienígena. Não, eu também não. Eu nem sabia que era ufologia em 1982, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive. Sim, exato. E eu lembro que acho que meu pai, ele deve ter se arrependido amargamente, cara, de ter levado a gente pra ver esse filme, porque eu saí de lá alucinado. A gente saiu de lá, já tinha uma banca em frente ao cinema. Ele já parou lá, comprou o álbum de figurinha do ET que já tinha lá pra mim e pro meu irmão, e tava perto do Natal. Eu tive o álbum também. Cara, putz, eu tava comentando com minha mulher quando a gente tava vendo o filme, a gente tava revendo, que na hora que a câmera pega dentro do armário do Elliot ali, mostra o ET lá dentro escondido que a mãe tá procurando, eu lembro que no álbum tinha exatamente uma página inteira de várias figurinhas que formavam aquela imagem. Que saudade, cara. Sim. Cara, o ET, não foi meu primeiro filme, não. Mas eu lembro de ver o ET. E o que mais me impressionou foi o disco voador. Porque o disco voador só aparece, na verdade, ele inteiro, se eu não me engano, ele aparece só no final, né? Só no final, inteiro só no final. E eu fiquei olhando aquilo. Não foi aquilo que me despertou pra ufologia. Mas eu lembro que aquilo me impressionou. Eu falei, não tem asa, não tem nada, é tipo uma bola que voa com turbina, uma coisa assim. E o ET, e eu tinha bonequinho de ET depois, quando eu comecei a entender um pouco mais. E o ET tem umas curiosidades, pessoal, de filme que pouca gente conhece. Nós vamos falar disso aqui hoje. Mas só pra completar, eu lembro que nessa mesma leva aí do álbum e tal, tava perto, eu falei que foi o final do ano que eu fui ver o filme, eu tinha Atari na época. Putz, eu fiquei maluco com o jogo do ET, eu queria o jogo do ET, a gente foi no shopping, meu pai me deu o jogo de Natal original. O jogo do Atari de todos os Etiquete, a minha frustração quando eu cheguei em casa pra jogar aquela merda foi uma coisa assim que me marcou pra sempre, eu lembro disso até hoje. O pior. Eu botei um negócio lá, musiquinha, tudo, nossa, que legal ET, e o bicho só andava e levantava o pescoço e flutuava. Cara, o pior, eu acho que esse foi o pior jogo que o Atari inventou. Porra! Horrível. Eles podiam fazer assim, algo tipo um River Raid, um Defenders, uma coisa assim. Mas você sabe qual que é a história desse jogo? Quando o ET... Olha só, eu ia falar disso lá no final, mas eu vou adiantar isso aqui pra justificar. O ET, ele gastou quase 11 milhões de dólares pra ser feito. Quando começaram as exibições e começou, ele foi um filme, cara, que deu muito mais dinheiro de bilheteria do que o Star Wars. O ET, até o lançamento do Jurassic Park, que é do Spielberg também, foi o filme que mais ganhou dinheiro no cinema. Ele custou 11 milhões de dólares e ele faturou quase 1 bilhão em 1982. Foi um mega blockbuster, né, Putz, cara, a ideia de blockbuster começou com o Spielberg, com o Tubarão e tal, e depois com o ET, com Contatos e o ET. No ET se filmou o termo blockbuster, que foi, cara, era assim, tinha cinemas lá nos Estados Unidos que tinham, sei lá, 6, 7 salas, e as 6, 7 salas exibindo ET do primeiro horário até o último, durante semanas. Bom, nisso tudo a Atari correu lá, quando viu que o filme tinha estourado, que todo mundo tava falando, tinha álbum, tinha tudo, foi lá e comprou os direitos pra fazer o filme, e isso foi por volta de outubro de 82. O filme já tinha saído em setembro, e eles queriam que esse jogo fosse lançado pro Natal. Então, cara, eles fizeram esse jogo a toque de caixa. O programador falou que ele teve 2 semanas pra criar o jogo, programar, entregar pra Atari produzir e entregar a tempo nas lojas pro Natal. O que o cara conta, esse programador? Ele falou que ele fez um jogo até interessante e ele falou que fez um manual extenso explicando como é que jogava e tal. Só que por corte de custo, a Atari também encurtou o manual todo ali, só colocando os comandos, a história que era a história do filme, e lançou. Então ninguém sabia jogar o jogo e o jogo virou a merda que virou, cara. E a Atari gastou um puta de um dinheiro, porque eles fizeram um trabalho de distribuição onde eles tinham venda autorizada na época, eles mandaram pro mundo inteiro praticamente. E aqui no Brasil pegou chegou muito quase otário, que junto. Né? Vendeu muito também, mesmo sendo ruim. Cara, vendeu porque era o ET. Na época você não tinha internet pra você chegar lá e falar, pesquisar. É uma merda. Desculpa, que é uma porcaria. Não tinha review, né? Não existia review. Exato. Não tinha. Cara, foi frustrante. E o pior de tudo, aí Natal e tal, e eu ganhei, já fui jogar, aí todo mundo da casa, meus tios, meus primos, olha o jogo do ET, deixa eu ver. Aí todo mundo ficava olhando 5 minutos e falava assim, mas o que mais? Eu falava assim, é só isso. Ah, tá, e pegava e ia embora. Horrível. E olha que... E ninguém nunca mais... E olha que curioso, né? Ninguém nunca mais tentou lançar o videogame dele. Que eu acho que venderia. Cara, mas é porque o ET foi aquela onda daquele ano. Sacou? Era aquela coisa assim do hit do momento. Acho que se lançasse depois ou hoje ia perder o time. Será?
Mas tem muito colecionador, cara. É, cara. Mas não é uma parada que você vai fazer Pode lançar pra qualquer porcaria do ET que a gente compra. Não, a gente compra. Mas será que se eles lançassem o filme do ET em 83, 84, um jogo, será que venderia igual eles esperavam vender, igual foi o filme? Eu acho que não. Sim. Ia pegar cara no hype do cinema, isso é óbvio. Eu saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero o jogo do ET. Se eu chegasse na loja e falasse, tem jogo do ET? Não existe ainda não. E 2 anos depois lançasse, putz, às vezes eu nem ligava mais pra ET. Meu álbum já tinha ido pro lixo há muito tempo, entendeu? Mas vamos lá, para não perder nosso costume, deixa eu dar a sinopse do filme pra quem, por um acaso, ainda não assistiu, e logo em seguida a gente começa a comentar sobre o filme. Um verão e tanto na Globo. Ele está só, a 3 milhões de anos-luz de sua casa. Estamos aqui. E você, de onde vem? Ele é menino ou menino? Chegou na Terra para conquistar o coração de todo mundo. Mãe, ele sabe falar. Esta é minha casa. E viver uma grande aventura. De Steven Spielberg, E.T., o Extraterrestre, o filme de maior bilheteria da história do cinema. Segunda, dia 31. Um verão e tanto na Globo. Um alienígena inofensivo é esquecido na Terra e acaba sendo descoberto por um garoto chamado Elliot, que decide levá-lo para dentro de sua casa. Apesar das diferenças, os dois constroem uma grande amizade. Elliot apresenta a criatura para seu irmão mais velho, Michael, e sua irmã caçula, Jet. As crianças decidem manter em segredo a existência do alienígena. No entanto, o ET adoece e o governo precisa intervir para tentar salvar a vida do pequeno extraterrestre. Vamos lá, vamos voltar. Ribas, é até interessante a gente falar isso pro pessoal, né? Que geralmente quando a gente marca pra ver um filme aqui, quando é um filme que a gente vê mais tempo, a gente reassiste antes de gravar. Sim. Então o que aconteceu? A gente gravou sábado e gravou... A gente gravou sábado? Ou foi sexta? Foi sexta, né, Ribas? Foi sábado. Foi sábado. Então a gente gravou sábado o Último Guerreiro das Estrelas e no domingo gravaremos ET. Então na sexta noite eu assisti o Último Guerreiro das Estrelas pra gente gravar. E no sábado à noite eu reassisti o ET. Quando nós soltamos o episódio aqui, né, Ribas, do Último Guerreiro das Estrelas, eu citei, inclusive você completou de uma forma brilhante, que o filme é muito bom, mas datado. Muito datado. Sim. Incomoda os efeitos e tudo. E cara, eu reassisti o filme ontem, pra gente gravar aqui hoje, e quando o filme acabou, o primeiro comentário que minha mulher falou pra mim foi assim, esse filme continua incrível até hoje. Incrível. Spielberg, né, meu amigo? Putz, cara, o filme tá perfeito, Ribas. Cara, eu reassisti ontem, parece que ele foi feito ontem. Os efeitos não envelheceram, as atuações, o roteiro, a história é redondinha. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu no YouTube, provavelmente eu acho que o Tiquete deve ter visto, o teste do menino que fez o Elliot. Sim, vi. Cara, é um negócio impressionante de assistir. O papel tinha que ser dele. Tinha que ser dele, cara. Nossa, mas tu já viu o Tiquete, isso aí? Cara, se não fosse dele, não teria filme. Pois é. Porque o menino, assim, ele não era conhecido, né? Não. Ele fez o filme, e eu li que o Steven Spielberg tinha outras pessoas pra fazer o papel. O Steven Spielberg falou, não, pode parar, é esse aqui. Não quero mais ver ninguém, é esse aqui. E eu tava vendo, antes que a gente ia gravar hoje, eu tava procurando na internet algumas curiosidades também, e tem a cena dele, cara, ele chorando. Nossa... Ô Tiquete, dentro dessas cenas curiosas, eu assisti essas cenas nos extras do DVD que eu tenho aqui. Eu tenho a versão dupla do 20º aniversário. Inclusive, eu já vou tocar nisso de uma vez. Em que eles trocaram as armas dos policiais por walkie-talkies na edição especial. Pô, cara... Exatamente. Pô... Cara, é um detalhe bobo. Não faz diferença nenhuma pro filme. Mas por quê? Porque falar que era... Sei lá... A idade, eu acho que era por causa da classificação do filme. Eu acho. Cara, mas ele foi exibido assim. Pra mim, ele foi trocado por causa de falatório e mimimi. Nossa, os policiais estão apontando armas pras criancinhas. Entendeu? Porque não tinha necessidade. Cara, é um detalhe tão bobo, tão pequeno, que quem não sabe disso vai assistir, vai passar batido e não vai nem notar. É porque nunca viu o desenho do Invencível. Aquilo ali é bravo, irmão. Nunca viram do Invencível. Aquilo ali é bravo.
Mas eu lembrei disso na hora. Passou a cena ali que eles estão correndo de bicicleta pra começar a voar. E eu lembro que eu tinha assistido a versão original muito tempo atrás. E era umas 12, grandona, uns trabucão na mão dos polícia. E lá nessa agora tá com o walkie-talkie. Inclusive, se você olhar o walkie-talkie da esquerda, do cara que tá encostado no carro, quando vocês forem assistir, repara, que você vê que o walkie-talkie tá todo torto. Porque aquela época o efeito digital era meio pouco. E, inclusive, quando a edição especial saiu, não tava tão aprimorado assim. Você vê ali nitidamente que alguém cortou a espingarda e colocou um walkie-talkie. Não, e você falou da cena da bicicleta, a sequência das bicicletas voando, né, passando pela lua, que é icônico, né? É icônico. Eu fui, e quem teve a oportunidade de ir eu acho que não existe mais esse brinquedo. Na Disney, você fazia também, você tirava uma foto sentado na bicicleta. Meu filho tem, acho que era foto lá em 2012. Dele sentado nessa bicicleta, com a lua atrás, assim, naquela cena. Essa cena da bicicleta, a sequência, ela quase não existiu. O Tiquete, ela foi feita em efeito prático! E além de efeitos práticos, e truques de câmera. Quer dizer, hoje, a minha filha faz essa cena no celular dela, tranquilamente. Aham. Mas em 1900 não tinha. E você olha a cena hoje em dia... Tá perfeita. É perfeita. Você não vê erro. Você não vê erro. Você fala, não, o menino voou realmente com a bicicleta pela lua. Cara, ficou muito bom. E eu ia falar lá, e aí a gente voltou, eu fui falar da troca lá das armas e tal. Nesses extras do DVD mostra essas cenas de oportunidade que eles começaram a rodar o filme e foram rodando, e o ET não tinha sido apresentado pro restante do elenco ainda. As cenas do ET e do Elliot foram gravadas separadas. Quando o ET foi apresentado pro irmão mais velho pela primeira vez, a reação dele é autêntica porque ele não tinha visto o ET ainda. E a mesma coisa quando a menininha entra no quarto, a produção do filme tinha combinado com ela que ela ia entrar e o Elliot tinha achado um cachorrinho na rua. E ela ia lá pegar o cachorrinho e tal, não sei o quê, e aí ia pedir pra esconder. Ela entrou com esse pensamento, ela chegou lá, ela viu o ET, ela tomou um susto tão grande. E o ET eles fizeram na hora levantar o pescoço pra assustar ela mais ainda. Gente, aquele grito dela, cara. É por isso que o Steven surreal. Né? É por isso que o Steven Spielberg é o Steven Spielberg, só por isso. É surreal, cara, porque ela... Agora, o PH, voltando nessa questão aí do walkie-talkie, é porque isso, na verdade, foi revisado na edição de 20 anos do filme, né? Que foi em 2002. Exato. Isso. E o Spielberg, na época, ele tomou essa decisão aí por causa do atentado de Columbine em 99. Então esse tema aí de tiro em escola nos Estados Unidos estava muito forte nessa época. Entendi. De atentado, né, e tudo. Então ele tomou essa decisão. Então bem pensado. Tá perdoado. Bem tá pensado. perdoado. Então, esse foi o motivo. Só que os fãs odiaram. Teve muita crítica e tudo, e depois ele meio que se arrependeu, entendeu? De ter feito isso e tal. A gente já falou isso aqui outras vezes também, né, Ribas? Que fã... A palavra fã vem de fanático. E todo fanático é um porre. Mas, cara, vamos combinar que não muda nada no filme? Cara, você nem percebe. Você nem percebe. Pô, não muda absolutamente nada. E o cara vai incomodar que tipo assim, o que me incomoda é o cara tá mexendo numa coisa que já era perfeita. Beleza, ele teve os motivos dele. Mas é uma coisa tão minúscula, diferente do Star Wars, né? Igual a gente falou lá no Último Guerreiro das Estrelas, que o George Lucas mexeu no trem todo, encheu o filme de bichinho digital e tal. Nesse caso não, foi só isso. E uma retocada ou outra no rosto do ET pra deixar as feições dele mais fluídas, tal. A nave recebeu uns retoques, mas, cara, foi coisa mínima. Mas é justo, né, assim, dar essa maquiada aí, né? Aliás, vou deixar uma frase aí, cara. A melhor maquiagem é aquela que você não percebe. Exatamente. Isso, foi a perfeito, lua, né? A gente falou da lua. Aquilo ali tu acha que é real. Cara, você para pensar. A gente tava falando lá eu vou usar o Último Guerreiro das Estrelas, porque quando a gente gravou, a gente defendeu muito que não tinha isso na época, foi um dos primeiros, era novidade. Cara, o ET é de um ano antes e fez isso de uma forma magistral, cara. Mas calma aí. O filme o Último Guerreiro das Estrelas, assim, não dá pra gente comparar muito, porque em termos de orçamento, esse de filme produção, sim. Tem isso, mas o enredo do filme é todo baseado em naves espaciais voando. O ET não, né, cara? O ET, duas cenas ali com a nave pousada no meio da floresta e tal, e no final levantando o voo e indo embora. Eu não sei se você lembra, num determinado momento do episódio lá, eu comentei com você que tem muito filme dessa época que tinha envelhecido bem. Aí você falou, cara, poucos, quais? Aí eu falei, Contato, eu não tinha lembrado do ET. E pra mim é a definição perfeita de um filme que é atemporal, cara. Mas o ET tem pouquíssimo CGI, né, cara? Cara, mas a gente tá falando de um deve ser ter nem extraterrestre. Um minuto de tela. Não, mas o ET é efeito prático, pô. É efeito prático, mas você concorda comigo ali que teve vários efeitos práticos com várias criaturas nessa mesma época e ficaram toscos? Então, mas aí que tá, o 3D
coisas em 3D antigas envelhecem muito pior do que efeito prático. O efeito prático, cara, você tá usando coisa sólida. É realidade. Exatamente. É sólido. Exato. Por isso que envelhece melhor do que um modelo 3D, que uma limitação absurda da época, né? Sim, mas inclusive quando a nave do ET decola no final, eu até comentei com minha mulher, falei assim, cara, a nave, que era pra ser o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco dos efeitos, tava boa. Sim. Tava ótima. Levanta até a fumacinha da floresta. Mas é o que eu tô falando. A gente, tipo, não dá pra comparar esses segundos aí da nave do ET com o Último Guerreiro das Estrelas, que tem uma cena inteira de batalha espacial, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A facilidade de fazer a nave do ET é muito maior do que fazer uma cena inteira com naves em 3D numa época em que não tem nem software 3D direito. E dá um exemplo. As batalhas de Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, eram modelos prático, né? De verdade, eram modelos de miniatura. A gente falou disso, Era modelo de miniatura. Então você via, botava num fundo escuro e aquelas naves andando, seguradas por fios, que você nem vê os fios, mas andava. O que inseriram ali na época de computação são os raiozinhos. Assim como é verdadeiro também que a NASA colaborou com o filme. Será? Aí, ó. Colaborou. Bombástico, hein? A NASA, ela ofereceu apoio educacional, e aqui eu tô falando entre aspas, para materiais ligados ao filme. Aí isso mais tarde alimentou diversas teorias que existem até hoje, falando que o Spielberg sabia mais do que dizia. Ele não sabia, ele sabe. Ele sabe, óbvio que ele sabe. Que ele fez a apresentação do filme pro Ronald Reagan a portas fechadas, junto com Jimmy Carter, ele fez o do Contato Imediato Terceiro Grau. E o Steven Spielberg, a gente sabe que gosta do tema, né? E eu li um livro que o autor já até faleceu, o Robert Graham, que tem até uma entrevista no canal do YouTube da revista Fenômeno UFO, que o nome do livro é Silver Screen Saucers, separando fatos de fantasia nos filmes de OVNIs de Hollywood. Então ele conta vários filmes, desde O Dia que a Terra Parou, Contatos Imediatos, Battleship, Prometheus. Ele pega informações, documentos e testemunhos de pessoas que afirmam que por muitas e muitas vezes Hollywood foi utilizada por militares e por agências de inteligência para fazer um experimento social pra galera, pra ver qual era a reação do público, e o ET teria sido um desse. Porque o ET, o roteiro original do ET era pra ser uma invasão extraterrestre. Ia chamar Dark Skies. Exatamente. Que até depois virou uma série, né? Teve uma série chamada Dark Skies. Não do Steven Spielberg, mas... Tem um filme Dark Skies e tem uma série Fallen Skies. Isso. Não sei se confundiu com Fallen Skies, eu acho que é isso. Então, o filme do ET, ele foi, tipo, que utilizado como um experimento, porque até então só tinha filmes de conquista, de destruição, de batalha. Ele foi o primeiro assim, não, vamos ver qual vai ser a reação das pessoas se o bichinho, se o ET for amigo. E aí surgiu o ET. Inclusive, eu tava vendo aqui, a nave do ET não é CGI, tá? É efeito prático. A nave é efeito prático? É por isso que ele envelheceu bem, então. Ótimo. Meu querido, efeito prático. Inclusive, construíram uma tamanho real, assim, provavelmente não foi ela inteira, né? Mas aquelas cenas ali que eles estão entrando na nave, que a nave abre a porta, construíram aquela estrutura ali, e depois ela voando é uma maquete, é uma navezinha de brinquedo que fizeram lá e tal. Cara, ficou muito bom. Nesse retoque que fizeram em 2002, devem ter adicionado algum efeito, né? Alguma coisa ali e tal. Adicionaram os efeitinhos nas turbinas, assim, tipo umas bolinhas de luz e tal. Ficou bem legal. Pegar, não rola fazer essa navezinha em 3D pra mim, não? Ué, podemos pensar. É só baixar o modelo e fazer. 30 centímetros? Ó. Ué, faço sim. Eu vou olhar aqui e vou fazer. Fazer até pra mim um ET também. Aí, ó, pronto. Eu tenho um board game do ET aqui que tem a nave e tem as crianças na bicicleta e um ETzinho pequenininho que fica na cestinha da bicicleta. A gente tem uma fantasia na cabeça, aí vem um cidadão desse e chuta a nossa fantasia pro espaço. A gente fala de ter uma navezinha 3D e ele vem com... Pô, aí tá de brincadeira também, né, cara? Aí tá de sacanagem também. Aí, não, a gente fala, não, fazer uma 3D, não. Tem um boarding aqui com as crianças na bicicleta. Ah, pô, aí não dá pra brincar, não. Não, mas é bem pequenininho, assim, não tem tanto detalhe, né? Porque é um board game, né? Mas não é uma miniatura assim, mega detalhada, não. Cara, e putz, eu reassistindo esse filme, sabe a sensação que eu tive quando o filme acabou? Sabe aquela sensação que você tinha quando você ia no cinema assistir um filme foda, e você saía pensando no filme? Eu levantei assim do quarto pra desligar o projetor, falei, cara,
Porque eu não tinha reassistido ele inteiro, do início ao fim, tinha muito tempo. Todo ano eu reassisto esse filme. Cara, eu vejo quando passa na TV a cabo picado. Vocês acham que merecia uma 2? Tinha que ter tido uma sequência? Putz, eu ia chamar isso do final, mas você sabe que tem uma sequência. Aí. Eu não sei se vocês viram, rolou um comercial recentemente aí. Mas o Elliot estava adulto já, o ET aparecendo no Natal, né? Era coisa de Natal. Cara, lindo. Mas era uma propaganda de uma empresa, de conexão de internet, alguma coisa assim. Isso mesmo. É um mini-filme, é um curta de 5 minutos. A sequência vai falar que não é Guerra nas Estrelas não, né? Que aparece lá em todos os ETs lá acho que no... A Guerra dos Drones, não sei. É no Phantom Menace, no Ameaça Fantasma. Não, é no Ataque dos Clones. Ataque dos Clones, não era? Não, é Ameaça Fantasma mesmo, não é aquele negócio de Senado, isso mesmo. Isso. Que tá rolando uma reunião da ONU espacial lá. Aí aparece os ETs lá. E aparece a raça do ET lá. Mas é bem sutil. O Steven Spielberg e George Lucas, eles são muito amigos. Sim. Muito amigos. Sim. Tanto é que eu, quando era mais novo, eu achava que eles trabalhavam... Os filmes eram dos dois. Eu achava que Guerra nas Estrelas era dos dois. Mas não. Um fez o ET e Indiana Jones, e o outro fez o Guerra nas Estrelas. E é legal que tanto o filme do Spielberg quanto o filme do George Lucas tem easter eggs de filmes dos outros. No ET o Extraterrestre mesmo, aparece o Yoda na hora que eles estão lá no Halloween. Aí o ET vai até atrás do Yoda e fala, é minha parece uma criança vestida de Yoda, né? Eles são muito amigos. E olha, e o Yoda aparece no filme do ET para promover o filme do George Lucas. O Império Contra-Ataca, sim. Era o Império Contra-Ataca. Exatamente. E depois no Indiana Jones e o Templo da Perdição... bonita, né? No Indiana Jones e no Templo da Perdição, quando o Indiana Jones está lá entrando no templo, tem umas inscrições rupestres, assim, entalhadas na parede, e se você pausar, você vê que tem o R2, D2 e o C-3PO desenhado na parede. Exatamente. Agora imagina esses dois fazendo filme juntos. Pô, ia ser demais, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui desse filme é a trilha sonora, que é um negócio incrível, né? Ganhou o Oscar. Sim. Pô, o trabalho que o John Williams fez nesse filme aí, cara, é um negócio assim... E a música acompanha, assim, os momentos do filme. Pra cada momento do filme tem uma música específica que dá um tom completamente absurdo pro filme. Na primeira vez que o Elliot pega o ET e sai de casa e vai na floresta montar o telefone, na hora que ele começa a andar, a bicicleta começa a voar e começa aquela, até arrepio, aquela música dele voando. Cara, aquilo é de um poder assim fudido de como que aquilo casou tão bem, cara. Mas se você for ver as trilhas sonoras dos filmes antigamente aí, se tocasse qualquer música das trilhas antigas, se tocasse, você vai saber. Superman, Indiana Jones, Star Wars, ET. Tudo John Williams, né? Você sabe, você reconhece na hora. Sim. Você perdeu disso. A última que eu me recordo, que se tocar eu vou saber, é dos Vingadores. Sim. Eu não recordo de uma outra, assim, que tocou assim, é daquele filme. Não. Cara, Tubarão, ET, todo mundo lembra Contatos Imediatos. Sim, exatamente. Tinha um youtuber das antigas aí, lá do início do YouTube, né? Quando o YouTube começou a ganhar popularidade lá em 2009, 2010, por aí. Tinha um youtuber que ele fez um vídeo dele cantando a capela, e o nome da música é John Williams is the Man. Ele faz um medley, cara, de todas essas trilhas do John Williams, Super-Homem, ET, Star Wars, cara. cantando. É muito maneiro, cara. Vê se acha o link aí, me manda que eu deixo o pessoal na descrição pra eles verem. Vou tentar achar aqui. Telefone, minha casa. Voltando ao filme, a história do filme. Ela, pra vocês ali, ela é redondinha? Vocês acharam que tem barriga, que podia ter alguma coisa a mais, ficou mais explicada? Pra mim, eu achei a história perfeita. Eu não vi barriga no filme. O filme, ele flui legal. Você não vê... Cara, a melhor coisa que tem quando você tá vendo um filme é quando você começa a ver um filme de, 2 horas e, de repente, acabou. Você fala assim, já acabou? E você não viu o tempo passar. De tão preso que você ficou naquilo. Eu achei a história do filme, assim, até hoje, junto com o visual, incrível. Pra mim, o filme tem início, meio e fim. Agora, se fosse feito hoje, teria alguns spin-offs. Por exemplo, o cientista, ele falou que o ET também apareceu pra ele. Imagina se tivesse um filme mostrando o cientista pequeno e o ET indo pra ele. Na hora, eu fiquei pensando nisso. Será que ele falou isso porque era verdade? Ou porque ele queria criar um vínculo com o menino? Não, eu acho que era verdade. Não é que isso aí é uma ponta solta no filme, de forma nenhuma. Mas se a gente puder fazer um spin-off, faria um spin-off desse cara. Como é que ele se tornou um cientista? Porque vai que ele se tornou um cientista
depois do contato com o ET. Ah, com certeza. Se isso realmente aconteceu, provavelmente foi por isso. Inclusive, ele que facilitou a fuga depois do Elliot, né, também. Isso. Quando eu lembro que eu vi com o filme quando eu era criança, eu via muito ali o governo como inimigo e tal. E reassistindo hoje, você vê que eles não querem o mal propriamente da parada. Eles estão lidando com uma coisa que eles não conhecem direito e de alguma forma eles querem ajudar. Eles são, inclusive, muito assim, como é que eu posso dizer? Cara, amigos do Elliot. Deixando ele se despedir do ET, respeitando o momento dele, confortando ele. E, por exemplo, quem fala que vai fatiar o ET é o Elliot. Nenhum deles fala que a gente vai fatiar o ET. Óbvio que você subentende que você tem lá um ser desconhecido, você vai, obviamente, fazer a autópsia, né? Mas eles não te falam, vamos logo que a gente tem que fatiar ele, vamos que a gente tem que cortar ele, a gente tem que... Mas eles não iam falar isso pro moleque também, né? Exatamente, e você também não vê isso em conversas paralelas entre eles e não vê no filme. Mas é porque também nesse momento aí, que eles capturam o ET e tal, que eles acham ele meio caído, doente lá, né, na floresta, eles notaram que também rolou essa coisa da conexão mental do Elliot com a criatura, né? Que é um negócio muito interessante também, que inclusive no meio do filme tem uma cena que o ET tá em casa, aí ele bebe cerveja, fica bebaço, e o menino fica bêbado também na escola, sacou? É uma das melhores cenas, cara. Save Ferris no ET. Save Ferris no ET. Uma menininha lá que gosta, cara. Ele dá um arrotão, assim, perto da menina, que o ET tinha acabado de tomar a Budweiser, né? A menina, inclusive no IMDb aqui, ela é creditada como Pretty Girl, garota bonita. Vocês sabem quem que é essa Pretty Girl? Quem? Sei não. Erika Eleniak. Ela é a filha do George Clamp. Dos como é que chama lá? Dos caipira lá, como é que é o... Caramba, velho. Pode crer. Família Buscapé. Sim. É ela? É ela. É a filha do Cletus. E ela também é a garota lá, totozona do Baywatch. Ela tá no Baywatch. Crescida, obviamente, muito bem crescida. Sim. Bordel de Sangue também ela fez. Exato. Você lembra do Bordel de Sangue, Ribas, lá dos Demônios da Noite, que eu te falei da sequência? Ela tá lá. Lembro, então. Ela é religiosa da comunidade lá que quer destruir os vampiros, sacou? Ela fez também A Bolha Assassina, que é um filme que nós vamos trazer aqui. Mas na hora que eu vi ela no filme lá, eu bati o olho nela, eu falei com minha mulher, eu conheço ela de algum lugar. Tá aí, ela fez muito filme nessa época. Sim. Aliás, cara, muita coisa de hoje, por exemplo, Stranger Things, cara, tem muito do ET. Muito. Aquela molecadinha de bicicleta junto ali, aquela ganguezinha de criança. E tem um easter egg na primeira temporada de Stranger Things. A irmã do Mike, Holly Wheeler, ela usa a mesma roupa da Drew Barrymore no ET. Mesma roupa. A Drew Barrymore, Ribas. Você sabe como é que eu chamo ela até hoje? Não. A menininha do ET. Todo filme com ela que eu vejo, eu falo, filme com a menininha do ET. Ela usa a mesma roupa, cara. E isso aí, acho que pra mim foi uma homenagem, né? O ET e tal. E se você parar pra pensar, a Eleven, na primeira temporada, ela é meio que o ET deles ali. Que ninguém pode saber dela, né? O Mike esconde ela dos irmãos, né? Das irmãs. Então tem esse elemento aí, né? Que provavelmente foi uma homenagem, né? Foi um easter egg aí do filme ET nessa série, né? Que tem milhões de outras referências, né? Obviamente. Ô, Tiquete, vamos lá. Chegou o momento que eu lembro que quando nós gravamos o Contatos Imediatos Terceiro Grau, a gente citou o ET. E você até falou que a ideia inicial do ET, nós até falamos brevemente no início, que era uma ideia muito diferente tudo. No dia lá você começou a contar, eu falei, não conta não, vamos deixar explodir o ET. Como é que foi isso? Como é que era a ideia desse filme? Era uma parada, inclusive o visual dele. Era bem mais sinistro, né? E por que o ET foi feito dessa forma? O visual do ET era feio, parecia mais uma formiga. Era medonhaço, né? Era fogo no céu. Exatamente, parecia uma formiga com antena, essas coisas assim, era bem feio o ET. E aí, naquele livro que eu falei pra vocês sobre os Silver Screen Saucers, o Graham, ele explica, ele teoriza, né, que o Steven Spielberg não tinha dinheiro pra fazer o ET. Era um orçamento muito caro pro que ele queria. E aí ele recebeu uma oferta de uma agência de inteligência, creio que seja a FBI, para que eles bancassem o filme, mas que ele mudasse o roteiro. Ao invés de ser uma invasão extraterrestre com destruição, fosse para trazer como uma ferramenta de revelação gradual. A lógica seria, primeiro, apresentar alienígenas amigáveis, depois, introduzir uma tecnologia avançada e depois normalizar a existência de
inteligências não humanas. É como se fosse um soft disclosure. E o governo, ele seria retratado como uma ameaça de propósito. Porque você vê agentes invadindo a casa, cientistas usando roupas de contenção, a sensação do segredo e do controle. Então, algumas pessoas interpretaram isso como se os extraterrestres existirem, o governo vai esconder a verdade. E aí o Spielberg comprou a ideia e fez o ET. E aí remodelou o ET, fez ele com uma aparência não bonita, mas assim, não aterrorizante, e botou crianças pra lidar com isso. Porque a coisa mais pura que tem são as crianças. As crianças lidando com um ser de outro planeta, e foi uma forma de medir, um experimento social, de medir qual seria a reação das pessoas se fossem tivessem um contato com seres de outros planetas. Seria assim, o ET seria uma metáfora para visitantes extraterrestres, né? Perdido num território desconhecido, militares tentando capturá-lo, uma tecnologia incompreensível e comunicação limitada com os humanos. Então, o filme, segundo essa teoria, é isso, é uma preparação, uma forma de ver como a gente estaria preparado para esse encontro. E o Tiquete, o mais bacana de tudo é que o filme fez muito dinheiro. Até o lançamento do Jurassic Park, que também é do Spielberg, igual eu falei, o ET foi o filme que mais tinha arrecadado no cinema. E a Universal ficou maluca com a continuação. Chegaram a escrever um roteiro pro ET 2. Chamaria Nocturnal Fears, Medos Noturnos. A ideia mais ou menos era a mesma raça voltar, só que o ET bonzinho não estaria no meio deles. E eles, inclusive, abduziriam o Elliot pra saber o que ele fez com o ET, o que ele passou, entendeu? Que ele chegou lá contando histórias e tal. Eles seriam hostis, eles levariam muitos animais, pessoas pra nave. Horrível, né? Ainda bem que não teve. Cara, o Spielberg se recusou. Pô, fez bem. Cara, óbvio. Igual ele falou, eu criei toda uma magia, todo um final fechadinho, um final esperançoso, que existe amizade entre espécies diferentes, que sirva de incentivo para as pessoas se amarem e tal, e eu vou chegar e estragar isso tudo, que essa amizade foi destruída porque eles voltaram e botaram terror. Igual ele falou assim, eu não quero fazer um ET 2, eu tenho ideias para outros filmes. A minha ideia do ET já finalizou. Eu amo o Spielberg. Tá certo, pô, tá certo. Parar com essa mania de querer esse segundo filme, pô. Isso. Eu achei que tinha que ter, mas tudo bem. Esse projeto, o ET, ele veio na esteira do Contatos Imediatos. Ele veio nessa esteira. Enquanto ele trabalhava no filme, no Contatos Imediatos, o Spielberg começou a pensar numa história chamada Night Skies, que teria uma abordagem muito mais assustadora. Seria um grupo de extraterrestres invadindo uma fazenda isolada, com fenômenos estranhos durante a noite, aquele clima de terror e suspense. E dentro desse grupo, desses extraterrestres maus, teria um que seria bom, chamado de Buddy, amigo, em inglês, Buddy. Ele criaria amizade com uma criança e demonstraria compaixão pelos humanos. Então, teve essa, aí segundo a teoria, né, que teve essa de ruptura. Falou, não, vamos fazer um filme só com o Buddy, só com o ET bonzinho, pra ver qual é a reação das pessoas. E o Spielberg adorou, nunca fez um 2, eu acho que ele nunca iria fazer um 2, e eu adoraria que ele fizesse. Mas teria que ser um 2, assim, 40 anos depois, aí o Elliot já... Sim. É tipo a propaganda que a gente falou. O Elliot já velho, com os filhos dele, o ET voltando. Aí teria aquela dos filhos dele conhecendo o ET. Poxa, isso seria fantástico. Eu ia chorar. Mas eu tava zoando, né? Que eu falei que tem que parar com a mania de querer segunda continuação, né? Mas se a gente parar pra olhar também, cara, tem muito... É raro o filme que o 2 é bom, né? É porque muita coisa, cara, já é lançado e já é bom. E aí os caras, e aí eu tô falando da galera que produz os filmes, né? Os caras acham que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar e não cai. Às vezes cara. Cai, hein? Às vezes cai. Mas não, é raro, quando você tem um projeto já pra 2, 3 filmes, tipo é diferente, Anéis, Harry Potter pra 500 filmes. Ok, isso, porque você já tem uma trilogia, né? Você já tem. Agora, por exemplo, você faz um... Vamos lá. O Raio caiu no mesmo lugar quando fizeram Loucademia de Polícia. 1, 2, 3, foram todos maravilhosos. Mas, por exemplo, Rock Balboa. O primeiro foi legal. O segundo, mais ou menos. O terceiro. O quarto melhorou de novo. Entendeu? Não é um projeto. O cara vai assim, na esteira, deu certo, vamos nesse aqui. E nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. O lance também, por exemplo, o Rambo, né? O Rambo é um exemplo disso aí também. É porque também, por exemplo, no caso do Rambo, a gente vê a evolução do personagem também, né? Eles não ficam querendo pegar o mesmo Rambo lá dos anos 90 e indo pra guerra, sacou? Não, eles botam o cara mais velho morando num rancho com a filha adotiva. Pô, aí eu acho maneiro, assim, porque aí você começa a ver o personagem
evoluído, né? Você começa a ver o personagem em outras situações ali. É o mesmo cara com aquela cabeça de militar, né? Que tem os traumas dele de guerra. Né? Não rejuvenescer ele no IA. Pois é. A mesma coisa do Top Gun. Exato. O primeiro, pra mim, foi fantástico. O segundo foi muito bom também, porque mostrou o cara, o Maverick lá, tava mais velho. O Iceman virou o general lá da Marinha, lá o marechal da Marinha. Pô, ele tá a cara do Walter Mercado, né? Exatamente, coitado, todo butuxado. E o Maverick, que era o rebelde, não subiu na carreira e continuou o avião. Você vê que o filme foi uma continuação e acabou legal. Pra mim, eu acho que acabou legal. Sim, muito bom esse terceiro, do Maverick. Agora o terceiro eu já não sei como é que vai ser. Pois é. E o Tom Cruise com 60 anos com six-pack. Puta merda. Ô, Ribo, isso dá até uma pauta legal, hein? Continuações são melhores que os originais. Eu, de cabeça aqui, eu cito Star Wars, Indiana Jones e o De Volta para o Futuro. Não, calma aí. Star Wars, a primeira trilogia. Guerra nas Estrelas. Não, eu tô falando que o segundo filme é melhor que o primeiro. O Império Contra-Ataque é melhor que o Star Wars. Eu acho o Retorno de Jedi melhor do que os outros dois. Cara, se o Retorno de Jedi tivesse tirado os Ewoks e colocado os Wookiees, como era a ideia original, teria ficado muito melhor. Mas isso é papo para outro episódio. Eu tenho opinião polêmica sobre Star Wars, apesar de eu ser mega fã. Rapidamente, já que vocês entraram nisso aí, eu vou puxar a linha aqui. Vocês viram que eles vão resetar e vão jogar pra um universo paralelo essa trilogia nova bosta, né? Graças a Deus. Eles vão resetar o universo Star Wars todo. Diz que o reset vai ser com esse filme da Ahsoka, que tá pra sair aí. Filme ou série, não sei. Grande chance de dar merda. Cara, vou ser sincero, pior do que tá, não fica. Não, eu espero que não. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha só, a minha opinião é polêmica e eu vou botar ela pra fora e vai ter nego puto comigo. Vai lá, manda. Star Wars, eu amo Star Wars, tá? Então vou deixar isso bem claro, porque o primeiro filme saiu no ano que eu nasci. Então eu tenho uma ligação muito emocional com Star Wars, eu amo Star Wars. Mas eu acho, cara, que é um filme, é uma franquia que virou cult, sacou? Virou cult e de uns anos pra cá virou sinônimo de ser nerd. O cara, pra se dizer nerd, ele diz que é fã de Star Wars. Bota uma camisa do Darth Vader, sacou? Então teve uma popularização muito extrema. Mas se tu parar pra ver os filmes, eles são filmes ok, cara. Não é nada demais, assim, sacou? E aí, esses filmes novos aí da Disney, dessa leva nova, nada mais é do que a Disney tentando renovar público, porque o público fã de Star Wars lá da década de 70 tá todo mundo morrendo, cara. Mas isso é verdade. É mesmo. Então os caras querem renovar o público, eles querem pegar a criançada que tá aí agora, a molecada que tá aí agora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já falei isso nos grupos lá, que a gente interage lá. O Force Awakens, que é o primeiro dessa leva nova aí da Disney, né? Que é 2016, 2015, agora eu não lembro. Cara, a mega missão do Paul Dameron era resgatar a porra do droid lá, o BB-8, porque ele tinha um mapa pra achar o Luke Skywalker. Aí, cara, ele consegue... Ele é capturado pela Primeira Ordem, ele consegue fugir lá com o Stormtrooper lá que se rebelou. A nave cai no planeta e o cara desaparece, meu irmão. A porra da missão, mega missão dele, foda-se. Ele larga a pica na mão do Stormtrooper. Aí lá no meio do filme o cara aparece lá, saltitando lá na base rebelde lá, cara. Faz piadola. Cara, que parada ridícula. Aí eu comentei isso com um amigo meu, porque acontece, cara, Star Wars é meio religião, né? Tu não pode criticar, cara. Se tu critica, os caras ficam putos. Aí, falei com um amigo meu, ele... Não, mas é porque o cara teve que voltar pra base. Eu falei, cara, não tem isso no filme. Tu tá criando isso na tua cabeça pra justificar uma parada merda do filme. Isso não existe. Não mostra isso no filme. Ô Ribas, eu acho que o maior defeito dessa trilogia nova... Eu gosto do Force Awakens. Eu acho ele ok. Ele é uma releitura do Uma Nova Esperança, sim, é uma releitura. Mas eu gostei. Ele vale pela emoção de assistir um filme de Star Wars com a tecnologia atual. Sim, eu gostei. Cinema, sacou? O Force Awakens foi foda. Eu gostei. E eu gostei das coisas que eles plantaram pros outros filmes da trilogia. Só que quando chega nos filmes seguintes, cara, chega toda aquela mítica em torno do Luke, o Luke tem que procurar um mapa do Luke, o Luke é importante pra encontrar o cara tá bebendo leite verde de uma vaca esquisita e jogar o sabre de luz no penhasco. Detalhe, tá? Detalhe, a porra do Kylo Ren era moleque. Aí o que acontece? O pai e a mãe não aguentavam ele porque era impossível quando era moleque. Aí a Leia liga pro irmão, fala assim: Luke, vou mandar teu sobrinho pra aí porque ele tá impossível. Não aguento esse moleque, ele não respeita ninguém, bate na mãe,
responde o pai, então tô mandando ele pra ir passar um tempo contigo, pra tu dar um jeito nesse moleque. O que o Luke faz? Dá uma porra de um lightsaber pro moleque que não tem educação. Aí ensina o moleque a usar a porra do lightsaber e a usar a força. Aí deu merda. Quando dá merda, o que ele faz? Pica a mula. Pica a mula. Então, esse filme já é cagado na base. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente tá falando de ET, não de Star Wars. Mas eu nunca aceitei. Deu uma merda aqui, os Jedi foram dizimados, sobrou um Jedi. O Obi-Wan. Eu vou me isolar em Tatooine e foda-se o mundo. Mas tem um mestre Jedi poderosíssimo também, aconteceu merda com ele. Ele se isolou em Dagobah. Cara, eles não levantam a bunda pra resolver nada, não. Com Yoda. Vai lá, chega lá, é um velho zureta das ideias. Aqui, eu já gravei episódio de Star Wars. Quando eu não lembro o ano que foi no dia, o dia da força, o dia do Star Wars. Nós lançamos no episódio e eu rasguei seda pra trilogia original, falei bem da trilogia prequel e disse lenha na trilogia nova, sacou? Que inclusive eu gravei sem ter assistido o terceiro, que eu nem quis. Mas isso é papo pra se a gente voltar em Star Wars pra um outro episódio. Tem umas coisas muito ridículas nesse filme novo aí, né, cara? Putz, nem me fala. Não merece, não. Elliot. Eu que ensinei a falar. Agora ele já tá falando. Elliot. Olha o que ele trouxe até aqui em cima sozinho. Elliot. Pra que ele precisa disso tudo? Elliot. ET. Pode dizer isso? Pode dizer ET. 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 Hoje nós falamos de bastante Star Wars, mas basicamente nós falamos de ET, o extraterrestre. Então, para manter nossa tradição, eu quero a impressão de vocês hoje, revendo o filme, e a nota. Vou começar por mim. Eu falei durante o episódio, eu revi o filme ontem. Eu fiquei encantado com o filme me prendeu do início ao fim, o filme não envelheceu um dia, tá super atual, os efeitos, o roteiro, a história, super emocional ali, eu me conectei de novo, me levou lá pra minha infância, quando eu fui com meu pai no cinema pela primeira vez na vida. É um filme, assim, essencial, eu não recomendo, eu peço, pra quem não assistiu ainda assista. Faça esse favor a você mesmo, assista. É um dos melhores filmes que você vai ver na vida. Tá no meu top 10 de filmes, que eu amo de paixão, e eu falei pra você, Ribas, que pouquíssimos filmes pegam nota 10. Bem-vindo ao nosso primeiro nota 10. ET. Porra, fiquei até emocionado aqui. Tá vendo? Cara, esse filme aí, pra mim, também é nota 10. E é aquilo que eu falei no início. Tenho ligação emocional com ele, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema com a minha mãe. Então me traz muita lembrança da infância, né? E ele tem esses elementos aí, né, cara, que levam a gente de volta pra infância lá nos anos 80 também. As músicas são incríveis, né? Então o filme é uma obra de arte, cara. É uma coisa que acontece, assim, na minha opinião, muito acertada e que é tipo um cometa que passa, meu irmão. Pra ter outro é difícil. Exato. Pra ter um outro filme, assim, que atinge esse nível de importância pra mim é bem difícil. Então é isso. Eu acho que você falou tudo aí já. Então, fica a dica aí, quem não assistiu. Eu acho difícil alguém não ter assistido, né? Talvez o pessoal mais novo, mais jovem. Mas quem não assistiu, é obrigação assistir esse filme aí. Porque é muito, muito bom. É obrigação mesmo. Senhor Thiago Tiquete. Não, pra mim o filme é 10, é 11. É um filme que apesar dessas teorias conspiratórias, é um filme que mostra muito bem, eu acho que espelha muito bem como seria um contato, né? E foi ali um contato por acaso, o ET não quis contatar o Elliot, ele foi esquecido, literalmente esquecido da nave, ele foi esquecido, decolaram... É tipo ônibus de excursão, né? Quando a velhinha desce lá no Oasis Grau, fica uma pra trás, né? Exatamente. Aí quando chega lá no planeta, de anos-luz da Terra, a chamada. Ih, rapaz. Cadê o ET? Ficou. Cara, eu comentei com minha mulher quando o filme começou, eu falei, mas esses amigos do ET foram muito filha da puta. Deixaram ele pra trás e foda-se, tchau. Amigo é amigo, filha da puta. Foi barata voa. Foi barata voa, não tava contando. Pra mim, é um filme fantástico, é um filme atemporal, é um filme que se hoje fosse lançado nos cinemas, acho que seria recorde de bilheteria também. Sim. Como a gente falou no início, os efeitos especiais mínimos, porque é tudo maquete, é tudo miniatura, foi feito por coisas de verdade, então você tem aquela sensação de que realmente existiu. E eu só queria muito, muito, muito que tivesse um segundo ET, porque aí quem é fã sempre quer mais, né? É isso aí. Quando eu terminei de ver o filme, eu
pensando ali na história do filme e tal, eu pensei numa coisa, e eu fiquei pensando se eu iria citar isso aqui na gravação, que eu falei, cara, se eu citar isso lá, isso vai dar mais 1 hora de episódio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou citar o que eu falei, e antes que vocês se exaltem, eu já corto pra puxar encerramento. Mas, eu acho que se tivessem dado essa explicação pras criaturas de Varginha, talvez o caso, sei lá, ele tivesse se saído melhor, sacou? Do que aquela história que a nave caiu e foi abatida e tal. Putz, a nave parou lá e os ET ficaram esquecidos igual o ET, sacou? Só que lá em Varginha não tinha o Elliot. A diferença foi essa. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o link desse camarada aí cantando todas as músicas que o John Williams fez lá, que o Riba citou. João Williams. John Williams. O João Williams fez, então vou deixar lá pra vocês dar uma conferida. E vou deixar também essa propaganda, que é igual muita gente cita nos comentários, em fóruns e tal, é uma mini continuação, é um mini ET2, E aí, o que aconteceu depois? Estamos aí, 40 anos depois. Então... é isso, vou deixar na descrição do episódio pra vocês. E quando vocês passarem por lá, lembre-se, lá também tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gostam de ET, já viram, querem discutir com a gente, tem outros filmes que vocês querem ver aqui, entre lá, faça a assinatura de vocês, entre no nosso grupo do WhatsApp e vem trocar uma ideia com a gente. E rapidão, eu esqueci de citar isso, que putz, ET tá fazendo 44 anos, cara. 44 anos. É, cara. Tá na hora de ele voltar já, né? Pra buscar a gente. É, de repente ele tá voltando por aí. Mas eu fiquei pensando nisso, cara, que filmes bons são atemporais. Acredite, se quiser. Vocês aí com a língua coçando. Cri, cri, cri. Porra, tu vai estragar o episódio do ET falando de Varginha, cara. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não tô estragando, não, meu filho. Isso ficou remoendo na minha cabeça. Eu falei, putz, enfim, deixa. Não, só uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Aquela cena do celeiro, que o Elliot escuta um barulho do lado de fora, né? Que acho que ele vai pegar uma bola dele que tá do lado de fora lá, da casa. É aterrorizante, né, cara? Porra. Ali, quando você tá vendo pela primeira vez, inclusive eles fazem questão de só mostrar nas sombras ou não mostrar o ET, você não sabe o que ele tá vendo, mas você sabe que é alguma coisa diferente. Você viu a nave, os bichos chegando, e você fica ali, caramba, vai machucar ele, não vai? Porque é aquilo, até então,
A gente tinha os filmes de alienígena com ele chegando de ameaça. Pois é. E os moleques fumando, né, cara? Jogando pôquer. Criança de 12 anos fumando, jogando pôquer. Anos 80, era tudo permitido, cara. Aquilo ali, né? Aquela época podia tudo, meu amigo. Podia tudo. É isso aí. Deixa eu encerrar aqui pra liberar o ticket.